Bom dia, galerinha! E aí, dormiram bem? Já tomaram café da manhã? Já deram aquela espreguiçada? Eu acho que sim, né? Bom, espero que sim. Acho que você tá sentado, deitado, assistindo a gente, mas ó, a gente vai cantar agora algumas músicas. E a primeira, faz tempo que a gente não canta. Bom, pelo menos eu, né, filho? Ou você? Lembra aquela música que fala aperte a mão de quem tá mais perto? Quem tá mais perto aí de você? Dá uma olhadinha aí. Papai, mamãe, vovô, titia, o irmão, né? Vamos cantar então? Bora lá? Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá, lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá, lá, lá. Abraço. Abraço? Abraço? Abraço. Não pode. Tá rolando abraço, né, galera? E se a gente trocar e fizer assim, ó? Deu um toquinho? Toquinho. Bora lá? Então... Dê um toquinho no amigo mais perto, dê um toquinho pra cantar lá, lá. Dê um toquinho no amigo mais perto, dê um toquinho pra cantar. Cante lá. Cante lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. E o joelho? Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar lá, lá. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar lá, lá, lá. A cosquinha! Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar lá, lá. Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar. Cante lá! Cante lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Não só fique em seu lugar, aperte a mão de alguém. Com amor e comunhão, as bênçãos sempre vêm. Isso! Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar lá, lá. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar. Cante lá! Cante lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Boa! Muito bem. A próxima música fala que a gente pode estar às vezes triste, zangado, mas o nosso coração ainda assim é muito feliz. Essa o Matheus e a Samara sabem de cor. Vamos cantar? O coração do menino e da menina que tem Jesus. Como é que é? É diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus. Como é que é? É diferente. As carinhas, ó. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Vamos de novo. O coração do menino e da menina que tem Jesus é o quê? É diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é o quê? É diferente. De novo, capricha, ó. Capricha lá na frente, ó. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Boa! E antes a gente ouvir a história hoje que a tia Thaís e a tia Mel vão trazer pra gente, a gente vai atender o telefone. Alô? Toca muito aí na sua casa? Ó, hoje estão ligando pra gente aqui, ó. 1, 2, 3 e alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô,
Jesus a amar. E aprender a Jesus a amar. Tá tocando aí? Ouviram? Bora atender, galera. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar a Bíblia estudar. E aprender a Jesus a amar. E aprender a Jesus a amar. Muito bem. Ó, Tá bom. tia Thaís, tia Mel prepararam uma lição super legal hoje com um tema muito importante. Eu espero que você preste bastante atenção, que elas prepararam com bastante carinho, tá bom? Então, ó, beijo e até daqui a pouquinho, tá bom? Bom dia, crianças, tudo bem? Nossa, eu tô tão feliz de estar aqui hoje, vocês não têm ideia. Faz tanto tempo que eu não venho aqui. Imagina vocês, né, que estão há mais tempo sem vir pra cá ainda. Pra quem não lembra de mim, eu sou a tia Mel e hoje tô aqui com a tia Thaís também. Oi, pra gente. gente contar uma história muito legal pra vocês. Tá preparada, tia Thaís? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Então vamos lá. Hoje eu vou contar uma história pra vocês que tocou muito no meu coração e espero que fale com vocês também. A história que eu vou contar é sobre um menino que chamava Jefferson. O Jefferson, assim como algumas crianças que estão assistindo aí a gente, ele ia para a escola já, ele já sabia ler, ele já sabia escrever, ele fazia a conta. Só que ele não estava nessa época de pandemia, não. Ele estava indo para a Mas escola. tá todo mundo de pandemia. Pra você ver, mas é que essa história é um pouquinho antiga. Ah, é? Então eu tava guardando ela pra mim pra contar pra vocês. Ah, você conhece Jefferson? Olha, é a história de um amigo que me contou. Mas a história do Jefferson é tão legal que eu precisava contar pra vocês. Entendi. E aí, o que acontece? O Jefferson já tinha 9 anos. E ele tava indo pra escola normalmente. Assim como a gente vai estar daqui a algum tempo. E sabe o que aconteceu? Num dia, quando ele tava num dia normal de aula, tia Thaís, começou a rolar uma briga na escola, mas uma briga tão grande. Ah, não acredito. Pois é. E ninguém sabe ao certo como é que começou essa briga, viu? É Só mesmo? sei que todo mundo começou a brigar. Até quem não tinha nada a ver acabou levando. Sério? Verdade. E o Jefferson acabou entrando nessa confusão. Ele não tinha nada a ver com a história. Bateram no Jefferson, xingaram o Jefferson. E foi um dia muito triste. Ele voltou pra casa muito, muito mal. Ele tava chorando, tia Thaís. Ai, Foi tadinho. muito triste. E ele ficou tão mal com essa situação que ele começou a mirabolar na cabeça dele sobre toda essa história. Ah, ele vai aprontar, não vai? Vamos ver, tia Thaís. Ele tava triste porque ele não tinha nada a ver com a história. Por que ele entrou naquela briga daquele jeito, né? Não tinha porquê. Mas, aí à noite, ele começou a pensar que foi tudo muito injusto. E aí ele teve uma ideia, tia Thaís. Ele falou assim pra ele mesmo: ah, eu vou ter que me vingar. Porque ele sabia dizer quem eram as pessoas que tinham maltratado ele naquele dia. Ele conhecia as pessoas. Ele sabia certinho quem Sabia. tinha. Ah, entendi. E aí o que aconteceu? Ele pensou: eu vou dar um jeito de revidar isso que aconteceu comigo. E ele chegou no dia seguinte na escola, esperou todo mundo ir fazer outras atividades e ele falou que ia ao banheiro. No meio do dia de aula, ele falou para o professor que ia ao banheiro, só que ele não foi no banheiro. Onde que ele foi? Ele foi no vestiário. Sabe o vestiário? O lugar que você troca roupa, que você coloca a sua roupa para fazer atividade física, para aula de educação física. Sei, eu guardo um monte de coisa lá. Exatamente. Lá na escola do Jefferson, tinha aqueles armários onde você guarda suas roupas, para você não ter que ficar levando de volta para casa. E aí ele sabia exatamente de quem eram os armários das pessoas que fizeram mal para ele no dia anterior. Ah, não acredito. E adivinha o que ele fez, tia Thaís? Não sei, o que ele fez? Ele pensou, levou uma tesoura pro vestiário. E aí ele abriu esse armário dessas pessoas que tinham feito mal pra ele e começou a picotar a roupa inteira deles. Ah, não Picotou, acredito. picotou, picotou. Tudo nesse sentimento de vingança. E aí ele voltou pra aula dele como se nada tivesse acontecido. E deixou as roupas lá. Nossa. E aí, o que você acha que aconteceu, tia Thaís? Deu ruim. Deu muito ruim. Certeza que deu ruim. Passou um tempo e tinha aula de educação física. Claro, Claro, obviamente. claro, tinha que ter aula de educação física. E o que aconteceu? Aquelas crianças
que eram donas daqueles armários, abriram o armário e foram colocar suas roupas. E viram que tava tudo picotado, tia Thaís. Como que eles Tudo iam fazer picotado. atividade física sem roupa? Não tinha como mais, né? O que você acha que eles fizeram? Não sei, o que eles fizeram? Eles foram lá contar pro diretor o que tinha acontecido. Nossa. Só que eles não sabiam que tinha sido o Jefferson. Aí, o diretor teve que começar a investigar para tentar descobrir quem que tinha feito aquilo. Porque, né, tinha sido algo muito errado. Claro. E aí o diretor começou a investigar. Não sei como ao certo, mas o diretor chegou no Jefferson. Talvez Ai, alguém deu tenha ruim. visto ele fazendo Ai, meu isso. Deus, deu muito ruim. E chegaram no Jefferson. E aí o diretor teve que fazer, sabe o que, tia Thaís? Teve que ligar pro pai dele. Teve que ligar pro pai do Jefferson. Não acredito. E o pai do Jefferson foi para a escola. Eles se encontraram na diretoria e o Jefferson não esperava que ele fosse pego. E ele ficou muito triste quando viu que o pai dele teve que ir na escola. Ele deve ter morrido de vergonha. Pra você ver. Foi isso mesmo, tia Thaís. Ele ficou com tanta vergonha e o diretor só explicando pro pai do Jefferson o que tinha acontecido. Imagina a cara do Jefferson. Ele não sabia onde colocava o rosto. Ele tava com muita vergonha a ponto de não querer olhar pro pai dele. Eu imagino. E o pai dele estava muito decepcionado, muito decepcionado. Só que o Jefferson começou a ver aquela situação toda e ele começou a ficar muito arrependido do que ele tinha feito. Ele lembrou que não era algo legal fazer isso. E aí o pai dele começou a conversar com ele, tentando entender o que tinha acontecido. Porque o Jefferson, Thaís, ele é uma pessoa temperamental. É mesmo? Ele é bem pavio curto. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, criança, mas quando você perde a paciência rápido, a gente fala que a pessoa tem pavio curto. É, eu conheço pessoas que são pavio curto, viu? Então, e o Jefferson era esse tipo de criança. E aí, várias vezes o Jefferson já tinha ficado de castigo por causa disso. Então, imagina, não era a primeira vez que o Jefferson era punido por alguma coisa desse tipo. Então, o pai dele estava muito decepcionado pelo mesmo erro acontecer várias e várias vezes. E aí, o Jefferson começou a entender que aquilo não era realmente legal. Não é aquilo que Deus quer pra gente. A gente não pode ficar se vingando das pessoas só porque a gente acha que a gente está certo. Não dá pra fazer esse tipo de coisa. E aí o pai do Jefferson falou, mostrou pra ele mais uma vez que a atitude dele não foi legal. E como o Jefferson estava tão envergonhado, ele ficou muito arrependido. Muito arrependido. E aí ele começou a pedir muita desculpa pro pai. Ele começou a chorar. Ele falou, pai, por favor, me perdoa. Não foi isso que eu queria fazer. Não foi a minha intenção prejudicar tantas pessoas assim. Eu sei que aquela briga não tinha nada a ver. Mas isso não justifica eu ter feito o que eu fiz. Eu tô muito errado. E aí o pai do Jefferson olhou pra ele. E bateu nele. Ele não bateu nele, tia Thaís. Que bom, né? Sabe o que o É pai do normal, Jefferson né? fez? Ele falou bem assim pra ele. Jefferson, eu sei o que você fez foi muito errado. E você merece sofrer as consequências disso. Mas eu tô vendo que você realmente se arrependeu. Então, sabe o que eu vou fazer? O que você ele acha que foi ele falou? fazer? Alguém descobre aí o que o pai do Jefferson falou? Mas se ele não vai bater, eu não sei o que ele vai fazer. Porque ele não vai castigar, o que ele vai fazer? Pois é, tia Thaís, ele falou. Eu sei que o que você fez foi errado, mas eu vou pagar por todas as camisetas e shorts que você destruiu. Você acredita, tia Thaís? Você não acha que o Jefferson tinha que pagar por essas camisetas? O Jefferson tinha que pagar pelas camisetas, não é? É, então, mas aí o pai dele ia pagar? Exatamente. Sabe o que ele falou? Ele falou, eu te amo tanto que eu sei que você tá errado. Mas como você tá arrependido e eu consigo perceber que você tá verdadeiramente arrependido, então eu acredito que você merece que eu pague por essas camisetas. Olha E o só, Jefferson? Que pai legal, tia Mel. Ele ficou tão chocado com a atitude do pai dele. Você não ficaria chocada também? Claro, com certeza. Mas ao mesmo tempo ele ficou muito feliz e muito grato, porque ele, nesse momento ele se sentiu realmente amado. Com Imagina. certeza. Imagina se você faz alguma coisa e seus pais falam lá, tá tudo bem, eu perdoo você, eu sei que você não é assim. Que isso fique de lição, mas eu arco com as consequências por você. Imagina, que legal. Incrível, que pai legal. Exatamente. Muito legal. E o Jefferson ficou tão feliz que ele se comprometeu com ele e com o pai dele a tentar melhorar a cada dia, pra não ser mais essa pessoa pavio curto ainda que bem, ele né? era. Ainda bem que ele aprendeu a lição. Exatamente.
E sabe, de Thaís, eu fiquei pensando nessa história. Sabe por que ela falou muito no meu coração? Por quê? Porque essa história, ela me lembra de 2 personagens da nossa vida. O Jefferson representa a gente mesmo. E o pai do Jefferson representa nosso pai maior, que é Deus. Faz todo sentido. Você consegue identificar os pontos, tia Thaís? Pode me ajudar, tia Mel? Ajuda, claro. O Jefferson se assemelha com a gente porque a gente também erra. Assim como o Jefferson, a gente comete pecados todos os dias. Só que tem uma diferença muito grande. Tem pessoas que não se arrependem e pessoas que se arrependem dos pecados que comete. É verdade. E a gente tem que ser o tipo de pessoa que se arrepende, assim como o Jefferson fez. Porque Deus, que é o nosso pai, que se assemelha muito ao pai do Jefferson, um dia mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados. É verdade. E por causa de Jesus, a gente não teve que sofrer as consequências do nosso pecado, não é mesmo? Exatamente. Essa foi a moeda de troca que Deus deu. Ele deu seu próprio filho, assim como o pai do Jefferson pagou pelas camisetas. Ele arcou com as consequências dos nossos pecados. E é isso que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que se arrepender verdadeiramente para se tornar realmente filhos de Deus. Que incrível, tia Mel. Sabe, você me contando sobre a história do Jefferson me fez lembrar de uma pessoa que viveu na época de Jesus que também teve o mesmo problema, sabia? Ah, é? Quem? Então, essa pessoa, ela vivia naqueles tempos de Jesus e ela morava numa região ali da Galileia, da Judéia, em que o povo de Israel vivia sobre o governo do povo romano. Os romanos que governavam aquela época. E o povo de Israel se sentia muito oprimido. Sabe o que é oprimido, Os romanos tia? eram os maus, então. Eram os maus, na nossa história, assim. Eles eram oprimidos porque os romanos maltratavam aquele povo de Israel. Acontece que o povo de Israel vivia num determinado lugar e aí veio uma guerra e o povo romano venceu a guerra contra os israelenses. E quando eles venceram a guerra, eles começaram a dominar e governar aquele povo. Sério? Sério. E por conta disso, os romanos começaram a cobrar dos israelenses uma taxinha, um dinheiro, uma parte dos ganhos dos israelenses para que eles protegessem os israelenses, para que eles administrassem a cidade. E por conta disso, ninguém gostava dos romanos por lá, sabe? Eu imagino, eu também não ia gostar não, tem que ficar pagando dinheiro. Exatamente. E existia um certo determinado grupo de pessoas que eram romanas que cobravam essas taxinhas da população. Entendi. E uma certa pessoa que vivia naquele tempo, que é essa pessoa que eu lembrei que você estava falando, ela se chamava Mateus. Mateus, eu conheço vários Mateus. É mesmo? É. Só que eu acho que você não conhece o Mateus, o que eu tô falando. Ah, não é o mesmo? Não, não é o mesmo. Ele já morreu faz bastante tempo. Ah, Mas ele viveu Então de não verdade, mas ele já morreu também. O Mateus, ele era cobrador de impostos. cobrador de impostos. Sabe o que é um cobrador de impostos? Eu não sei o que é um cobrador de impostos. Era uma pessoa que ficava sentada num escritóriozinho lá na época antiga e ele ficava recebendo aquele dinheiro que o povo romano cobrava dos israelenses. Ele era o cara do dinheiro, então. Era o cara do dinheiro. Então a pessoa ia lá, eu era israelense, eu chegava lá, ó, tá, essa aqui é a minha taxinha do mês, eu tô pagando minhas dívidas com vocês. E ele ia lá, coletava essas taxinhas, isso era chamado de coletor de impostos. Olha só, ele Era era o muito Mateus. rico, tia Thaís. Então, esse é um problema. As pessoas não gostavam dos cobradores de impostos porque eles tinham uma fama muito ruim, sabia? Ah, é? A fama deles é que eles, ó, pegavam uma parte do dinheiro que era para ir para Roma, eles pegavam e, ó, colocava no bolso e nem falava mais no assunto. Mas isso não pode, tia Thaís. Não pode. Mas existe aí uma má fama muito grande porque eles acabavam prejudicando o povo, pedindo mais dinheiro do que o povo podia dar Nossa. para poder ficar com o dinheiro para eles mesmos. Eu Então imagino. ninguém gostava dos cobradores de impostos. Ou seja, ninguém gostava de Mateus também. Nossa. Só que na situação de Mateus era ainda pior, Por quê? porque Mateus não era romano. Mateus era israelense.
Ele era do povo de Israel e ele trabalhava para o povo romano. Já imaginou um negócio desse? Não dá nem pra imaginar, tia As Thaís. pessoas, nossa, as pessoas não gostavam de Mateus. Nossa, se Mateus passasse, as pessoas davam 5 passos para ficar longe dele. Nossa. Ninguém gostava de Mateus. Ele era desprezado pelo povo dele porque ele era considerado traidor e ainda por cima era cobrador de impostos. Olha só que coisa. Mas da mesma forma que Mateus, a gente também é muitas vezes desprezado e deixado de lado por algumas coisas que a gente faz, na verdade. Que nem o Jefferson, que não tinha nada a ver com a história. Que nem o Jefferson, a gente acaba levando as consequências de algumas coisas que a gente Não tem controle não tem sobre controle. a nossa vida. E Mateus era assim também. A Bíblia não conta exatamente se ele também roubava dos israelenses, não conta exatamente isso, mas a Bíblia conta que ele era cobrador de impostos e a gente sabe que os cobradores de impostos não eram bem vistos naquela sociedade. Só que Mateus era uma pessoa esperta. Mateus ouviu falar, ele sempre ficava ali ouvindo o povo falar sobre um cara chamado Jesus. Esse cara chamado Jesus, ele ficava ouvindo que Jesus fazia as coisas incríveis, falava sobre o reino de Deus, falava sobre a confissão dos nossos pecados, dos nossos erros, sobre ter uma vida com Deus, uma vida eterna com Deus. Jesus falava sobre essas coisas naquela época e Mateus ouvia todas essas histórias. No fundo do coração dele, ele tinha o desejo de conhecer Jesus de verdade. Ah, eu também ia querer, tia Thaís. Imagina que incrível você conseguir ver Jesus assim na tua frente. Ia ser muito legal. E você não sabe o que aconteceu, tia Mel. Não. Aconteceu que um belo dia, o próprio Jesus parou na frente de Mateus e falou: Você, Mateus, levanta daí e me segue. Ele convocou Mateus desse jeito. Foi assim, ó, não foi um convite do tipo: Mateus, tô Vamos dando um lá. rolezinho ali do lado, se você quiser ir com a gente, vambora. Não foi. Jesus falou o nome dele, ele nunca tinha conversado com Mateus. Mas é que é Jesus, né, tia Thaís? Claro, é Jesus, ele sabe de todas as coisas. Exatamente. Ele falou: Mateus, levanta daí e me segue. Mas o Mateus não pensou 2 vezes, tia Mel. Nossa. Não pensou 2 nem 3, ele nem pestanejou. Sabe o que é pestanejar? Não sei. É quando você dá uma... Como fala? Qual é a expressão? Quando você demora um pouquinho pra fazer alguma coisa. Ele fez assim, ó, Foi na rapidinho. hora. Foi na hora. Ele levantou da cadeira que ele estava sentado e começou a seguir Jesus. Com Jesus, Mateus teve a oportunidade de aprender que Deus pode perdoar os nossos pecados e que com Jesus a gente não precisa se sentir desprezado, porque ele não desprezou ninguém. É verdade? Da mesma forma que Jefferson se sentiu assim quando teve na briga, eu tava lembrando da história de Mateus por causa do Jefferson que você comentou. Porque da mesma forma que o Jefferson se sentiu magoado e acabou fazendo uma coisa errada por conta da mágoa que ele sentia, o Mateus teve a oportunidade com o próprio Jesus de aprender sobre o perdão dos pecados, aprender como Deus ama tanto a gente que foi capaz de mandar Jesus aqui para viver entre nós, para fazer a gente conhecê-lo mais, para morrer pelos nossos pecados e nos dar a oportunidade de ter a vida eterna com ele. O Mateus ficou tão feliz, mas tão feliz, que a Bíblia conta que ele reuniu os amigos dele, coletores de impostos, reuniu Jesus e mais alguns discípulos na casa dele e deu uma grande festa. Já imaginou que legal? Eu ia querer participar dessa festa, hein? Eu ia Imagina. querer participar dessa festa também. Imagina que incrível. Deus, quando enviou seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, fez isso porque ele ama demais a gente. A gente, por nós mesmos, não poderia simplesmente carregar todas as consequências do nosso pecado, das coisas erradas que a gente faz. É verdade. Mas Jesus veio porque ele nos amou. E nos amando, ele pagou o preço na cruz por tudo que a gente fez. Da mesma forma que o pai do Jefferson foi lá e pagou as camisetas, porque o Jefferson não trabalhava. O Jefferson não tinha tinha 9 dinheiro. anos, ele não trabalhava ainda, ele só estudava, não é verdade?
Da mesma forma que o Jefferson não tinha condição de pagar por novas camisetas para a escola, e Mateus também não tinha condições de não ser desprezado pelo povo dele por conta do próprio trabalho que ele tinha, por conta das próprias coisas que ele fazia com o povo, mas Jesus era o único que podia pagar esse preço e mostrar pra gente que a gente pode viver de uma forma melhor, que a gente pode viver se sentindo amado. A gente não precisa se sentir desprezado, deixado de lado por alguém. Às vezes alguém faz alguma coisa errada pra gente, magoa a gente, briga com a gente, ou então até mesmo a gente faz alguma coisa pros outros, a gente tá meio sem paciência, como a tia Mel falou, tá meio de pavio curto. Mesmo assim, a gente fazendo coisa errada, se a gente se arrepender de verdade, Deus é capaz de perdoar a gente e nos reconciliar com Ele novamente. O que é reconciliação, tia Thaís? Reconciliação é assim, ó, tia Mel. Eu briguei com você, certo? bom. Mas aí, eu me arrependi de ter brigado com você. Aham, E aí, eu vou lá e peço perdão pra você. certo. Aí você, como é uma tia super legal, vai lá e me perdoa. Como Tá. você me perdoou, agora a gente está reconciliado. Agora a gente é amiga de novo. Entendi. A gente tá junto de novo. É quando a gente faz as pazes. É quando a gente faz as pazes. A gente Entendi. fez as pazes com Deus quando Cristo morreu na cruz por nós. E é isso que a gente deve esperar todos os dias na nossa vida, sempre que a gente se arrepende. Que notícia maravilhosa, né, tia Thaís? É muito bom saber que Deus ama de verdade a gente. Não é? Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos deu a oportunidade de te conhecer. Muito obrigada porque o Senhor nos deu a oportunidade, ó Pai, de nos reconciliarmos contigo através de Cristo na cruz por nós, ó Pai. Obrigada, Senhor, por cada um que está assistindo essa programação, ó Deus. Que cada um possa sentir, ó Deus, o teu amor por cada um de nós, o teu perdão, ó Deus, as maravilhas que o Senhor fez por nós. Que a gente possa aprender que, apesar de tudo de errado que a gente faz, quando a gente se arrepende, o Senhor é tão bondoso, o Senhor nos ama tanto que o Senhor nos perdoa, Pai. E que dessa forma a gente pode viver uma vida muito alegre, muito feliz com o Senhor. Fica conosco, Pai, e nos abençoa, porque em tudo precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.